É impossível ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Fala galera, Manuel mais uma vez, de novo, nesses horários de sempre, que o CLT tem tempo de fazer alguma coisa, que é 9 horas e 19 minutos, 21 e 19 minutos, horário de Brasília. E hoje a gente vem com um papo mais voltado para outra coisa, sobre por que o pensamento comunista e revolucionário ele é extremamente antagônico à mentalidade cristã, de forma que a teologia da libertação e coisa que o valha são se colocadas à luz de uma boa análise opostas. Não, minto. A teologia da libertação ela é um anátema, mas o comunismo e o cristianismo eles são opostos em sua concepção. Primeiro porque a argumentação desse vídeo vai girar em torno da visão cristã do ser humano, enquanto a gente vai ter a visão comunista, dialética, marxista do ser humano em suas relações sociais. Mas calma que vai ficar mais fácil. Você que é cristão, você já deve saber como é que a Bíblia trata a personalidade humana. Em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou o mundo à sua imagem e à semelhança. Ou Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Na sua tricotomia, vamos dizer assim. O seu espírito, alma e corpo. Mas nada fala sobre o seu caráter. Entendeu? A prova disso é que o homem ele é dotado de livre-arbítrio e escolhe pecar, fazer o mal por própria natureza. E em Deus não existe mal. Então o ser humano logo se diferencia do seu Criador no aspecto da execução das suas atividades. Joia. E a Bíblia fala que o ser humano ele é naturalmente pecador. Romanos 6:23, se eu não me engano é 3:23, fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Davi fala que ele nasceu em pecado e que em pecado foi concebido pela mãe. Então a Bíblia traz essa ideia de que o ser humano ele é naturalmente mau. É uma coisa mais Hobbes, Thomas Hobbes, né? Que o homem é o lobo do homem. Então a maldade intrínseca à personalidade humana é uma ideia que carrega a Bíblia, em que só é possível a redenção através da rendição ao sacrifício de Jesus, basicamente. Porque o ser humano ele é naturalmente mau e é impossível para ele ser bom sem Jesus. É a ideia que a Bíblia traz. É a única coisa que pode trazer bondade, dignidade ao ser humano, caridade, é o sacrifício de Jesus. Porque o ser humano ele não pode fazer isso por si mesmo. Ele é naturalmente mau. A sua mudança de personalidade vem do contato com Jesus. Já o comunismo ele precisa, para funcionar em cerne, daquela ideia mais russoniana de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? O paradoxo do bom selvagem. A gente já sabe, eu discordo disso completamente, conhecendo o ser humano como eu conheço hoje, enfim, discordo disso tristemente, mas a gente sabe que essa ideia ela permeia muito do imaginário socialista e comunista. A forma que o Brasil, por exemplo, lidar com os criminosos, com os bandidos, vem muito dessa ideia, né? Que as vítimas da sociedade só estão ali porque as suas circunstâncias os colocaram ali. Que um traficante pocar uma criança de 12, 13 anos, assassiná-la brutalmente, tem a ver com as condições sociais que colocaram ele ali. Que ele sair e agredir, assassinar um pai de família para tentar roubar o seu bem, como aconteceu na Bahia hoje pela manhã, na data da gravação desse vídeo, que o trabalhador indo com sua motocicleta para o serviço foi assassinado por 2 criminosos na Avenida Gal Costa, em Salvador. Eles dizem que ele está ali por um motivo, que a culpa daquela pessoa fazer aquilo é a sociedade. Quando a Bíblia diz que a culpa da pessoa fazer aquilo é porque ela é assim, e os seres humanos são assim. É impossível alcançar a virtude plena sem Jesus, basicamente. E o comunismo ele se constrói acima dessa ideia. O comunismo, o socialismo são ideários que sejam diferentes e até talvez de áreas diferentes, mas eles são a mesma porcaria quando junta. Quando eles juntam, eles se complementam. Um sistema econômico, financeiro, e o outro um sistema ideológico político. São coisas que não são exatamente do mesmo nicho, mas são ali bastante próximas. Então, tal qual, por exemplo, o capitalismo e o liberalismo. A gente tem essa diferença de visão e o comunismo ele precisa da ideia de que o ser humano seja naturalmente bom para fazer com que as ideias dele valham. Percebeu?
no fundo, é assim. Você pode discordar no primeiro momento, mas a gente vai analisar isso com calma. Primeira coisa que o comunismo, que a revolução, ela precisa fazer é reconstruir a sociedade a partir do zero. Ela precisa reestruturar as relações sociais e as relações políticas para que o arranjo como um todo funcione. A mesma coisa vale para o socialismo. Eles precisam refazer, basicamente, reconstruir o mundo. A grande pergunta, para mim, pelo menos, do comunismo é o seguinte: como é que você se propõe, do socialismo principalmente, esse não é nenhum ponto tanto do comunismo, mas do socialismo, como é que você se propõe a reorganizar a sociedade de uma forma em que não haja desigualdades? Percebeu? E assim, aí o socialismo ele encontra a mentalidade revolucionária, é que mediante a revolução a sociedade vai ser refeita, reconstruída, e que os poderes vigentes eles cairão e esses novos poderes eles vão reconstruir a sociedade de forma que tudo seja dividido de forma igual, que a igualdade seja estabelecida por meio do braço armado do Estado. Isso seria muito bom e seria utópico se isso não fosse um governo divino, que é impossível aos homens. E é justamente aí que a Bíblia começa a se tornar a principal inimiga do comunismo. A Bíblia traz que é impossível na Terra, no sistema humano e nas interações humanas estabelecer um reino pacífico de justiça e de amor. A Bíblia trata de que a maldade, a desigualdade, a violência, a discriminação e tudo o que permeia de ruim que permeia as relações sociais são partes da personalidade humana que são suplantadas por Jesus Cristo. A questão é que Jesus pediu e explicou que a resolução desses problemas não se dava na esfera terrena. Ou seja, não seria seguindo a Bíblia à risca que a gente teria um bom governo. Ele sempre frisou isso, que é impossível no plano terreno termos um governo de igualdade. Por quê? Porque a punição do Éden, a escolha que o homem fez, torna isso inviável. A lei natural da escassez torna a igualdade inviável. É impossível você ter uma igualdade plena entre os seres humanos. E essas diferenças elas são atenuadas ou reduzidas conforme você viaja aos lugares do mundo. Quando você muda de região para regiões mais áridas ou de climas mais inóspitos, você vai perceber que os recursos são limitados. E que às vezes uma pequena porção das pessoas concentram todos os recursos. E que mesmo que não haja táticas de monopólio ou estratégias intrinsecamente capitalistas, vai haver ali uma desigualdade. Quem mora mais perto do rio anda menos para pegar água. É simples assim. Quem mora mais perto da praia vai ter o acesso facilitado a coco. E quando o coco se tornar uma coisa necessária e escassa, vai ter guerra por causa do coco. Quem vendeu coco vai vender o coco pelo maior. É uma coisa natural. Está no planeta Terra essa desigualdade. Então a Bíblia fala que é impossível alcançar essa plenitude de igualdade por dois motivos. Primeiro, porque o planeta Terra ele é assim. O homem ele contaminou a Terra quando ele pecou. Ele destruiu a perfeição do mundo. Por isso que a punição, uma das punições de Deus para Adão foi: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Você vai ter que, e a terra te produzirá abrolhos e espinhos. Então, ali estava estabelecida a tônica de como o mundo seguiria, em que as desigualdades e a escassez fariam parte da relação humana. A desigualdade acaba sendo um resultado direto da escassez, seja ela provocada, intencional ou não intencional. Mas o fato é que a desigualdade é o vetor da escassez. Então, quando você tem essa punição estabelecida, você sabe que a Terra ela nunca mais vai produzir tudo para todo mundo. E que mesmo que ela produza... É interessante isso, que eu estava lendo uma passagem da Guerra do Lobo, de Bernard Cornwell. Eu acho que é o 11º livro das Crônicas Saxãs. Ele fala que, uma passagem interessante, eu li essa hoje inclusive, que ele fala que enquanto um homem desejar a mulher do outro, desejar o ouro do outro, desejar a terra do outro, desejar, sei lá, os bens do outro, haverá guerra. Faz parte A prova disso é que os nossos infelizes deputados, eles já têm dinheiro, têm um salário bom, têm muitos auxílios, eles ainda continuam envolvendo-se em esquemas de corrupção. Por quê? Porque o ser humano é isso, entendeu? Isso é natural do ser humano. E o Partido dos Trabalhadores é um grande expoente disso.
mesmo pregando o PCB, o PCdoB, o PSOL, se você vê aumentos parlamentares, eles estão sempre lá votando a favor. Se você vê esquemas de corrupção, eles estão sempre lá. Então, mesmo não precisando mais desse dinheiro, por já terem bons salários, eles estão lá atrás do dinheiro. E é isso aí em que a Bíblia se torna a maior inimiga da mentalidade revolucionária do comunismo. Porque o comunismo ele precisa que a gente acredite nos líderes. O comunismo precisa que a gente acredite que é possível reconstruir a sociedade de alguma forma em que ela fique igual. Quando a Bíblia diz que isso é impossível sem Jesus. Quando a Bíblia diz que isso é impossível terrenamente falando. E que a plena igualdade só acontecerá na Nova Jerusalém. Então é inconciliável a visão de sociedade reconstruída, igualitária e perfeita, porque esse seria o modelo perfeito de sociedade, com o cristianismo. Então, quando você vê uma pessoa que é cristã defendendo os princípios socialistas, é porque ela está perdida. Aí eles vêm com os montes de que Jesus era comunista, que o socialismo prega caridade, tudo mais. Mas vamos aos fatos, não vamos ao discurso não. Eu não vou nem citar aqui as muitas experiências socialistas fracassadas ao longo da história. Não vou, de comunista fracassado ao longo da história. Você vai usar exemplos como Suécia, como países europeus, joia. Mas lembre que a riqueza desses países foi construída em cima de exploração. Então você não tem como dizer que eles são, pô, Noruega, Dinamarca. Por que eles saíram de lá na época das guerras, na formação da Inglaterra? Por que eles invadiram a Inglaterra? Porque a terra da Dinamarca era um pedaço de gelo, basicamente. Então eles viram terras melhores, as terras, sei lá, dos reinos saxão da Mércia e tal, e eles foram lá atrás de terras melhores. É a Europa. Então, a Europa ela não é naturalmente rica. Muita da riqueza que a Europa tem foi tomada de outros lugares. Então, já não tem como você dizer que a experiência socialista europeia deu certo, porque ela não se sustentou em si própria. Entendeu? Países colonizadores lá, riqueza transferida de forma de geração, herdade, tudo isso, criaram aspectos em que aquela coisa ali funciona. Como o comunismo chinês, por exemplo. O comunismo chinês é uma maravilha. As pessoas rogam que o governo comunista chinês conseguiu fazer o comunismo funcionar no lugar do mundo. Sendo que a China tem uma das estratégias capitalistas mais agressivas que já se viu. Com roubo de propriedade intelectual e tudo mais. Então, assim, calma. Mais do que isso, mais interessante é observar, por exemplo, o exemplo da forma com que a China trata os seus próprios trabalhadores, os regimes de trabalho e as escalas. Pesquise um pouco sobre isso para você saber. Então você vai ver que não existe como você evocar as coisas do nada, direitos ou benefícios do nada. A igualdade ela não vem a custo nenhum, porque ela é impossível de ser alcançada plenamente. A lei da troca equivalente, quem já assistiu Fullmetal Alchemist sabe. Você vai ter que sacrificar uma coisa em nome de outra. A China teve o seu crescimento econômico aprimorado? Teve. Teve um boom da classe universitária, um crescimento exponencial das mentes prodigiosas na China, que permitiu esse crescimento tecnológico? Teve. Mas a que preço? Sacrificando a fertilidade da sua população, a natalidade, sacrificando a sua própria população com seus regimes de trabalho. E eu falo como um cidadão baiano. Recentemente, a fábrica da BYD se estabeleceu em Camaçari, aqui na Bahia. E já tivemos, em pouco tempo de operação, acho que não tem nem um ano de operação, denúncias de trabalho escravo aqui. De cidadãos chineses que tiveram seus passaportes retidos para não voltarem para a China e recebiam o seu dinheiro em ien em vez de real. Enfim, né? Tá aí a notícia para quem quiser pesquisar. Não precisa ficar com as minhas ideias, não. Então, toda essa maravilha ela é conseguida de alguma forma. Não é criada do nada. E para criar essas coisas, para conseguir essas coisas, a desigualdade ela se estabelece. Porque a desigualdade é um processo geral de um mundo amaldiçoado. É um efeito colateral de um mundo amaldiçoado. Por isso o cristianismo ele não compactua com o comunismo. Não é possível que você... principalmente quando a gente começa a entrar nas questões das pautas morais ou do tratamento com a doutrina ou com a ideologia. Só estou falando de ideias assim iniciais, básicas. O cristianismo ele avisa pra gente que o ser humano, quando ele sentar na cadeira, ele quando fala assim, o mundo jaz no maligno, quando Satanás levou Jesus acima do templo, ele olhou os reinos, os principados da terra, os reinos mesmo, os governos, e disse que daria, porque pertence a ele, daria a Jesus se Jesus se prostrasse. E Jesus não disse que não era. Entendeu? Então, fácil de perceber.
para quem está realmente atento, que essas coisas elas não se conversam. E eu não estou falando, como eu disse, de doutrina, identitarismo, nada disso. Eu estou falando de ideias iniciais. O comunismo e a revolução, eles sempre serão, o socialismo, eles sempre serão autocráticos. A gente pode ver que as experiências comunistas ao longo da história estão sempre ligadas a nomes. Perceba, se você falasse, por exemplo, do capitalismo, você vai falar que o capitalismo, que não é o oposto do comunismo, seria o oposto, vamos dizer assim, do socialismo, ele é americano, ele é europeu, você tem ali uma coisa meio desorganizada, você não tem líderes assim, você tem expoentes da mentalidade conservadora, mas você não tem líderes, os líderes conservadores, não sei o quê. Você tem Churchill que saiu, você tem, enfim, Reagan, né, entre muitas aspas, conservador, você tem alguns teóricos, você tem Burke, mas ninguém com predominância. Nos regimes comunistas, você tem a predominância da imagem da pessoa. No Brasil, tu tem o pai dos pobres, o sapo, cachaceiro, Lula. Na Venezuela, você tem Maduro. Em Cuba, você tem Chaves, que vai passando de um para o outro, mas segue sendo personalista. Você tem Pol Pot no Vietnã. Você tem Xi Jinping na China, quando troca. Você tem Putin há 20 anos, se bem que, dadas todas as suas ideias, mas você tem 20 anos de Putin na Rússia, que ainda existem discussões sobre o fato dela ser comunista ou não e tal. Então eu até descartaria Putin dessa lista. Mas, por exemplo, você tem o Kim Jong-un, filho de Kim Il-sung, que continua sendo personalista. Você tem Mao Tse-tung, por exemplo. Então você tem nomes específicos. Por quê? Porque sempre que acaba a matança e que as coisas estão destruídas, as pessoas buscam reconstrução. E a própria personalidade humana, o próprio caráter pecaminoso humano, ele é vaidoso, ele é egoísta, ele é mau. Então ele vai procurar ali, quem está na esfera do poder, vai procurar os melhores lugares. E aí vai nascer uma outra casta dentro disso. Vai nascer a classe dos privilegiados novamente. E na Venezuela, enquanto as pessoas passam fome, Nicolás Maduro tem um patrimônio milionário. Tava indo no coisa do Salt Bay lá para comer carne de ouro. Enquanto as pessoas passam fome na rua. Hoje no Brasil, você tem déficit fiscal, rombo de 9 bilhões ou de 6 bilhões no esquema de corrupção do INSS recentemente. Você tem o Caramba 4, as coisas desabando, taxa Selic é 14%, mas a classe rica do Brasil ela continua rica. Inclusive o pai dos pobres que prometeu acabar com tudo isso. Quanto tempo mais ele precisa para isso, né? Depois de 3 mandatos, não sei quanto tempo mais ele vai precisar. Então, não existe forma de você confiar que uma pessoa ou um grupo ele vai resolver os problemas da sociedade. Eu não lembro quem é que eu acho que é 38, se eu não me engano, não lembro quem fala isso, que é uma frase muito acertada, que quando as pessoas querem o impossível, apenas a mentira as pode satisfazer. Então, os mentirosos eles sempre vão levar vantagem nisso. Porque eles sabem, no fundo, que é impossível resolver esses problemas. Eles sabem que eles estão ali em nome de um jogo de poder. E eles vão vencer e vão se refestelar com as carnes da população, com a gordura da população, enquanto a população vai passar fome, e vendendo esse mote de que é igualdade. É por isso que o comunismo ele nunca deu certo em lugar nenhum, e nem vai dar. Porque ele se confia na ideia de que um homem, ou a junção de homens imperfeitos, corruptos por natureza, consegue resolver um problema que os próprios homens criaram. Entendeu? Que ele vai resolver o problema da escassez, da demanda, da ganância, da usura das pessoas. E como é que eles precisam, como é que eles fazem para resolver esse problema? Controlando as pessoas de cima. O Estado controlando a vida das pessoas, basicamente. É isso que é o comunismo na prática. E não deixe que ninguém lhe diga diferente disso. Se a pessoa chegar e falar... a Revolução dos Trabalhadores, onde todos nós vamos nos juntar e vai cair o esquema e vamos dividir igualmente e a coisa vai ser dividida ali e todo mundo vai ser bom e ninguém vai passar fome. Isso não existe. Isso não existe. Não tem como funcionar. Porque a lei da natureza, a lei natural, ela está aí, sempre esteve. Escassez, oferta e demanda, a formiga e a cigarra. Sempre vai existir. Existem pessoas gananciosas no sistema capitalista? Existem. Existem especuladores criminosos no sistema capitalista? Existem. Existem políticos criminosos no sistema capitalista? Existem. Mas o sistema capitalista, ninguém inventou ele. Ele não se mostra como solução a nada. Ele existe
Porque o mundo é assim. O sistema capitalista ele é um reflexo, é um efeito colateral da realidade, basicamente. A necessidade de trocas, escassez, demanda, especulação, hipervalorização, deflação ou inflação, são características intrínsecas do mundo. Por isso que você não paga R$200 em uma grama de grama. Entendeu? Por isso que o gramadinho que você pega, o punhado de grama que você pega, não custa R$700, porque qualquer pessoa consegue fazer, você acha em qualquer lugar. Oferta e demanda, inflação e deflação, assim que as coisas são. Tentar resolver isso, veja bem, eu não estou falando que eu sou a favor da desigualdade e que isso não tem como resolver. A Bíblia adverte para que nós sejamos caridosos de forma privada. Por quê? Porque o indivíduo fazendo isso de sua própria vontade é um ato que ele faz do próprio coração, tirando do bolso dele, do esforço dele, o dinheiro de livre, espontânea vontade para ajudar. Esse é um sinal de redenção. Quando o homem, e isso aqui que fique interessante, uma frase boa para você gravar é: quando a caridade é feita com seu próprio esforço, ela é um sinal de virtude. Quando ela é feita com o esforço dos outros, ela é sinal de canalice. São coisas diferentes. A Bíblia já tinha dito isso. O ser humano ele é mau. Quando ele toma uma atitude boa por ele mesmo, significa a luta para encontrar o caminho do bem. Quando ele toma a atitude boa com o dinheiro dos outros, com o recurso das outras pessoas, é canalice com quem recebe e com quem doa. Porque você está tomando o dinheiro de uma pessoa e dando a outra. Você não está sendo caridoso. Isso aí qualquer pessoa consegue fazer. Não existe esforço, não existe dificuldade de você pegar o dinheiro de outra pessoa e ajudar alguém que está passando necessidade. Não muda nada para você. Você não tirou nada do que é seu, não existiu sacrifício ali. A Bíblia sempre foi intenção, o cristianismo ele sempre prezou a intenção do coração das pessoas. O que é que você quer fazer com isso? Não é o que você faz, mas o que é que você quer? Qual é a intenção do seu coração quando você faz isso? Quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando essa pessoa porque você quer ser visto e conseguir like e voto com isso? Ou porque você quer que aquela pessoa se sinta bem? Então, todos esses dilemas complexos da personalidade, da natureza humana, do caráter humano no geral, a forma com que a Bíblia se posiciona sobre eles vai diametralmente oposta à forma que a revolução precisa que eles sejam compreendidos. Entendeu? Porque, por exemplo, se a gente seguir a ideia russoniana de que o ser humano ele é naturalmente bom em sua concepção, existe uma chance das coisas darem certo se a gente votar nas pessoas certas. Percebeu? Por quê? Porque vai aparecer alguém que é bom para estar no lugar. Mas isso favorece, inclusive, a idolatria. Porque quando você vê certos governantes que são populistas, eu diria, inclusive, colocaria até Bolsonaro nesse pacote, as pessoas olham para as atitudes dele e não conseguem condená-lo. As pessoas não veem ele como um ser humano normal. As pessoas veem ele como quase uma divindade. Então é difícil para elas criticá-lo. Elas não são parciais, não são coerentes nas coisas que elas fazem. Já a Bíblia fala diferente. Quando a Bíblia chega para... Quando Jesus fala assim para mim, fala assim, ó: o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz e justiça. Mas o meu reino não é aqui na terra. Não é aqui. O mundo jaz no maligno. Todos esses recados que Jesus está dando é dizendo basicamente o seguinte: olha, cara, não existe solução para as coisas aqui. Você pode viver bem, ajeitar uma coisa ou outra em nome da caridade, mas não existe solução para o mundo. Você não deve buscar isso aqui. E ele fala depois, ó, quem ajunta tesouro, não ajunte tesouro na terra, onde a traça corrói e onde o ladrão rouba, mas ajunte tesouro no céu. Percebeu? Aí já está dada a tônica do ensinamento cristão. Inclusive nas relações políticas, se você procurar direitinho. Não ajuntem tesouros na terra. Por quê? Porque a moeda fiduciária ela é uma mentira. Não trabalhe a sua vida toda por juntar R$1 milhão, porque em 10 anos isso só vai valer 500. Você vai perder o seu tempo. A traça é inflação. Não é só a traça o animal. Tudo, a perda de valor, tudo isso, a traça corrói, não ajunte. Então, por que motivo? E por isso que Marx tratava a religião como o ópio das massas. Por quê? Porque a religião ela anestesia, na visão dele, eu não concordo com isso, mas na visão dele, a religião ela anestesia as pessoas para a urgência de se mudar o mundo.
Porque as pessoas estão ocupadas demais pensando no pós-vida. Percebeu? Por isso que o comunismo também ele é naturalmente ateu. Por quê? Porque a existência de Jesus, do céu e do pós-vida, tira a necessidade de você fazer uma luta elaborada. Sabe? A Deus a história ela perde o seu valor. Por quê? Porque a sua vida terrena ela é uma passagem. Fora os dilemas morais. A revolução precisa que seja pegue armas, a revolução precisa de injustiças, a revolução precisa de corrupção, a revolução precisa de violência para acontecer. Não é possível fazer a revolução sem uma revolta armada. Não é possível. O sistema ele vai lutar para se manter. Então, tudo isso vai contra o que a Bíblia pede. Percebeu? A Bíblia não quer que tu pegue arma para fuzilar ninguém em nome de nada. A Bíblia não quer que você estabeleça cargos políticos. Ela desaconselha, inclusive, que você tenha muita proximidade com dinheiro. Entendeu? Então, tipo, não tem... As coisas não casam, as ideias nunca vão casar. O cristianismo, ele sempre será um inimigo natural da revolução. Porque o cristianismo fala para as pessoas, a terra sempre será assim. Não tente cuidar do sistema da terra, tente cuidar do seu sistema. A sua pátria não é essa, foi isso que Jesus disse. Quando, acho que foi Pilatos, indagou ele lá, e falou assim, você é rei dos judeus? Jesus olhou para ele e disse, você que está dizendo. Eu nunca disse isso, você que está dizendo. Eu não disse que era rei dos judeus, nunca disse. Por quê? Porque ele compreendia o mundo como um comunista. Ele compreendia o mundo como se Jesus viesse ajeitar a terra. Como se Jesus fosse um rei judeu que veio libertar os judeus do jugo romano. E muitos cristãos, tal qual os judeus, falham em perceber que não é essa a tônica da parada. Não é essa a finalidade. Jesus não veio para isso. Então não tem como nem Jesus ser comunista. Jesus era comunista, que andava entre as prostitutas e os vagabundos. E a única vez que Jesus pegou a foi falando com os fariseus. Continue com essa ideia, continue. É uma burrice sua. Mas Jesus não confabularia com isso por ser contra. Entendeu? Você consegue imaginar Jesus numa central sindical? Você não consegue, Jesus falando mal do capitalismo, não consegue. Jesus pega coisa da boca, pega o dinheiro do imposto, embora eu seja contra o imposto, fala assim, ó, na César o que é de César, da Deus o que é de Deus e tchau. Tchau. Ele poderia ter dito, não pague a Roma, Roma é um lugar explorador, Roma é um lugar mau, a terra pertence a nós e nos foi roubada, esses impostos são ilegais. Poderia ser um agitador como Pedro foi. Mas Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não é assim, esqueça isso aí, isso não vai ser resolvido nunca. Não vai, porque é característica do ser humano. Enquanto vocês estão tentando resolver o problema que vocês mesmos criaram, vocês apenas estão se jogando no buraco mais fundo. Mais fundo, porque não tem como. É impossível para vocês resolver isso. É impossível para vocês achar um governo 100% justo. É impossível para vocês acabar com a desigualdade. A desigualdade ela acontece naturalmente, sabe? Se você pegasse o Brasil hoje e destruísse todas as casas, vamos zerar, botar o Brasil no superplano do Minecraft. E vamos dividir os terrenos. Vamos dividir, todo mundo vai ter um lotezinho, mini sítio, um lotezinho, sei lá, 20 por 50 aí, 20 de frente e 50 de lado. Quando você dividir o terreno, você vai perceber que existem lugares que são melhores localizados, lugares que são piores localizados. Então, aí você já vai ter desigualdade. No terreno dele vai ter manga, no dele vai ter laranja. No seu pode não ter nada. E aí? Aí você vai dizer, nós dividimos as laranjas e as mangas igualmente, só que não existem mangas e laranjas para todos. Então o que é que a gente vai fazer? Percebeu? Então, tem a especulação maldosa do mercado, tem países queimando alimentos para manter os preços altos, tem, tudo isso tem. Só que a diferença é que, é o que eu sempre digo, Marx ele acertou na análise. Marx ele percebeu, captou perfeitamente ali, principalmente no Manifesto Comunista, ele captou perfeitamente a essência do ser humano. Ali, quando ele fala da exploração das fábricas e tudo mais, ele entendeu o problema. Ele se atrapalhou em duas coisas. Na solução, que é a primeira, e eu diria que é a mais importante, e a segunda, no método. Ele se atrapalhou em achar que é possível resolver isso se as pessoas certas tomarem o poder. Quando a Bíblia diz que não existem pessoas certas. Então, fique com essa. Gostaria de saber sua opinião, se você discorda, se você concorda, tá aqui nos comentários. Mas a minha visão é que, a menos que você seja bitolado, é impossível você conciliar a visão cristã com a visão revolucionária.
Você conseguir fazer isso significa que alguma das duas perdeu força e foi engolida pela outra. Resta você procurar saber qual das duas.